bem-vindos à la classe de espanhol. Eu sou a professora Leda Jane. Vamos hoje para mais uma aula de espanhol. Pegue seu caderno, sente confortavelmente, pegue sua caneta para anotar, tudinho para não perder nada. Vamos ver qual é o tema da aula de hoje? Formas nominales, parte 2. El participio, algunos ejemplos, participios regulares, las formas irregulares del participio, tiempos compuestos en que se utiliza el participio más el verbo auxiliar haber, perífrases verbais del participio. Estão confortáveis? Estão conosco aqui no hashtag Fica em Casa Aprendendo? Podemos começar? Vamos lá? El participio posee dos formas regulares, la de los verbos terminados en ado, cantar, cantado, y en ido, comer, comido, sonreír, sonreído. Expresa una acción terminada y en la oración suele desempeñar la función del adjetivo. O que isso tudo significa, tá? Então, o particípio possui duas formas, a dos verbos terminados em ado, primeira conjugação em português, né, correspondente à primeira conjugação em português, cantar, cantado, e em ido, comer ou sorrir, que fazem parte da segunda conjugação em espanhol e comer faz parte da segunda conjugação em português e sorrir da terceira conjugação em português. Então, em espanhol, eu tenho apenas uma forma para essas duas terminações. Comer, eu utilizo comido, sorrir, eu utilizo sorrido, ido. Expressa uma ação terminada e, na oração, costuma desempenhar a função de adjetivo. Quando está acompanhado do verbo haver, indica um tempo verbal composto. Quando está acompañado del verbo haber, indica un tiempo verbal compuesto. Es importante decir que los tiempos compuestos no existen en portugués. Diferente del infinitivo y del gerundio, posee flexión de número. Cantado, cantados, cantada, cantadas, con excepción en los tiempos compuestos. É importante dizer que os tempos verbais compostos não existem na língua portuguesa, tá, gente? Diferente do infinitivo e do gerúndio, que possui flexão de número cantado, cantadas, cantada e cantadas, com exceção nos tempos compostos. Alguns exemplos. Ella já estava cansada de caminhar. Muito fácil de identificar o particípio aqui, né, como em língua portuguesa. Ela já estava cansada de caminhar. Ellos fueron rechazados. Ellos fueron rechazados. Eles foram rejeitados. Él llegó entusiasmado. Él llegó entusiasmado. Ele chegou entusiasmado. Particípios regulares. Bolígrafo na mão. Vamos anotar. Caneta na mão, vamos anotar. Troca-se AR, verbos com a terminação de primeira conjugação AR, por ado. Amar, amado. Trabalhar, trabalhar, trabalhado. Cantar, cantado. E os verbos em terminação ER e IR por ido, comer, comido, vivir, vivido, salir, salido. Algumas formas irregulares do particípio. As formas irregulares del particípio. Alguns verbos irregulares que têm sua forma diferenciada no particípio. Como é que a gente vai ficar? Abrir, por exemplo, abierto, abierto. Observa a terminação, tá? Abierto. Cobrir, cubierto, cubierto. Descobrir, descubierto. Decir, dicho, dicho, decir, que significa dizer, tá? Dicho. Escrever, escrito. Hacer, hacer, hecho.
poner, puesto, poner, que é o verbo posto, tá? Puesto. Morir, que é o verbo morrer. Bem aqui tem um erro, gente. Poner é o verbo pôr, tá? Então, pôr, puesto, posto. Morir, muerto. Morir, muerto. Resolver, resolver. Olha aqui como é que fica. Resuelto, resuelto. E enquanto eu vou falando, vocês vão repetindo. Eu repito para que vocês repitam aí para associar a pronúncia também, tá? Romper, romper. Roto, roto. Lembrando que o R é uma letra vibrante na língua espanhola. Roto, quebrado. Ver, visto, ver, visto. Volver, do verbo voltar. Volver, vuelto, vuelto. Freír, freír, frito. Ir, ido, ido. Não existe esse termo aqui, as formas, tá? Ido. Tiempos compuestos em que se utiliza o particípio mais o verbo auxiliar haber. No modo indicativo, como é que funciona? Quais são os tempos compostos que eu tenho no indicativo, no particípio? Pretérito perfeito composto, pretérito anterior, pretérito pluscuamperfeito, pluscuamperfeito, futuro composto, condicional composto. Como é que fica o particípio juntamente com o verbo haver, tá? No indicativo, no pretérito perfeito composto, e amado, e amado. Pretérito anterior no indicativo com o particípio mais o verbo auxiliar haber. Ubi amado, ubi amado. Pretérito pluscuamperfeito com o indicativo do particípio mais o verbo auxiliar haber. Como é que fica? Havia amado, havia amado. No indicativo futuro do composto, habré amado, habré amado. Lembrando, gente, que esse verbo aqui é o verbo haber, tá? Condicional composto, indicativo, condicional composto. Como é que eu formo? O particípio mais o verbo auxiliar haber. Então, o meu verbo amar vai para o particípio, fica amado, e o verbo haber fica na forma de abria, abria. Lembrando, gente, de não esquecer de colocar tilde, tá? Os acentos em espanhol. Tiempos compostos, ainda dando continuidade, só que agora com o modo subjuntivo. Então, como é que a gente faz no modo subjuntivo essa composição? Eu vou utilizar o particípio mais o verbo auxiliar haber. Eu vou utilizar o particípio mais o verbo auxiliar haber. Então, subjuntivo, pretérito perfeito composto. Haya amado. Subjuntivo, pretérito perfeito composto, haya amado. Subjuntivo, pretérito pluscuamperfeito. Hubiera ou hubiese amado. Hubiera amado ou hubiese amado. Subjuntivo, futuro composto, hubiere amado. Hubiere amado. Perífrases verbais del participio. Perífrases verbais del participio. Andar mais particípio. O verbo andar mais o particípio. Expressa uma ação duradoura. Algo, né, que vai durar por algum tempo. Então, eu tenho aqui como exemplo, no sé lo que te pasa. Andas muy preocupado. No sé lo que te pasa. Andas muy preocupado. Não sei o que passa, o que te acontece. Andas
Você anda muito preocupado, tá? Então, observem que bem aqui eu tenho a característica do verbo preocupar, que é a primeira terminação, tá? A primeira conjugação, primeira terminação AR, tá? Então, eu acrescento aqui o ado, tá? Dar por mais o particípio. Dar por mais o particípio do verbo da frase. Expressa uma ação considerada como terminada, como acabada, findada. Doy por concluída la reunião. Doy por concluída la reunião. Então, dou por encerrada, dou por concluída, dou por terminada a reunião. Eu utilizo aqui a conjugação do verbo dar, acrescento a partícula por e utilizo o verbo concluir, tá? Que termina com IR e eu uso aquela regrinha de colocar, substituir o IR por ida, tá? Vamos lá. Dando continuidade aqui às perífrases verbais del particípio, estar mais particípio. Vamos ver como é que fica formando uma perífrase verbal, utilizando o verbo estar, tá? Então, expressa uma ação realizada ou que pode continuar. Expressa uma ação realizada ou que pode continuar. Eu busquei aqui um exemplo de uma ação realizada. Eu fiz algo e eu estou cansado. Estou cansado. Então, aqui eu tenho uma ação realizada. Ir mais o particípio. O verbo ir mais o particípio. Expressa uma insistência, um reforço de algo. Siempre va muy bien vestido. Eu estou reforçando que aquela pessoa vai sempre muito bem vestido aos locais. Siempre va muy bien vestido. O verbo ir mais o particípio. Va muy bien vestido. Aqui, aquela regra se aplica. Verbos terminados em R, eu acrescento, tiro o IR e acrescento ido, vestido, de vestir. Levar, levar. Levar mais particípio. Levo enviadas muitas demandas de emprego. Equivale a repetitivo. Levo enviadas muitas demandas de emprego. Bem, voltando rapidinho aqui, eu espero que vocês tenham conseguido anotar, tá? Tudo isso aqui que a gente trabalhou nesses slides, porque essa tabelinha é importante que vocês tenham no caderno anotada. Se caso vocês não tenham conseguido anotar, todo esse material que nós apresentamos aqui, no hashtag Em Casa Fica Aprendendo na TV Educação, está lá na plataforma Gonçalves Dias no YouTube. Esse material fica todo lá para vocês voltarem, reverem, assistir novamente, tirar as dúvidas. Às vezes passa desapercebido uma coisinha e lá, assistindo novamente o vídeo, você consegue identificar. Vamos dar aqui uma olhada. Eu coloquei aqui uma questão para vocês, tá? Então, el fragmento del texto que presenta una forma verbal que indica acción iniciada en un tiempo pasado que no necesariamente se ha terminado es. Vou repetir aqui. El fragmento del texto que presenta una forma verbal que indica acción iniciada en un tiempo passado que não necessariamente se ha terminado es. O fragmento do texto que apresenta uma forma verbal que indica ação iniciada em um tempo passado e que não necessariamente tenha terminado. Qual é a alternativa em que se apresenta esse enunciado aqui que eu coloquei para vocês, tá? Então, letra A. En los últimos meses, se han registrado casi una decena de casos por discriminación y violencia contra la comunidad indígena en el país. En los últimos meses se han registrado casi una decena de casos por discriminación y violencia contra la comunidad indígena en el país. Alternativa B. El experto alertó
que la discriminación racial está ligada por completo a los prejuicios que sufren las personas por su tono de piel. Repetindo aqui, el experto alertou que la discriminación racial está ligada por completo a los prejuicios que sufren las personas por su tono de piel. Alternativa C. El problema no es que los procesos sean discriminatorios, sino que la discriminación tiene lugar desde antes. El problema no es que los procesos sean discriminatorios, sino que la discriminación tiene lugar desde antes. Alternativa D. Si no hay acceso a la educación y a otros bienes básicos, no la hay para los espacios de poder. Si no hay acceso a la educación y a otros bienes básicos, no la hay para los espacios de poder. Alternativa E y última. Los indígenas, añadió, no han accedido a los sistemas de salud, educación y vivienda, así como no han visto resueltos sus problemas de alimentación. Los indígenas, añadió, no han accedido a los sistemas de salud, educación y vivienda, así como no han visto resueltos sus problemas de alimentação. Eu não vou traduzir para vocês, porque se eu traduzir vai ficar facinho, facinho, facinho. Vou voltar aqui lá no primeiro slide, isso é uma questão de Enem, tá, gente? Deem uma olhadinha, 2 segundinhos para vocês reverem aqui e tentar identificar em qual dessas alternativas eu tenho um fragmento de texto que apresenta uma forma verbal que indica uma ação iniciada em um tempo passado, mas que não necessariamente está concluída, tá? Então, vamos lá. Já conseguiram fazer essa leitura rapidinha? As outras alternativas. Vamos voltar aqui? Qual foi a alternativa que vocês identificaram como correta? Acertou, então, quem foi e disse que era a letra A, a alternativa A. Nos últimos meses, se tem registrado uma centena de casos por discriminação e violência contra a comunidade indígena no país, né? Então, eu tenho bem aqui uma dica. Ó, eu tenho bem aqui o verbo haber. Tá? E bem aqui eu tenho logo o verbo que apresenta a regrinha do particípio, o verbo registrar, que eu troco a terminação por ado. Tá? Então, eu não tenho como errar uma questão dessa. Precisa estar atento, tá, gente? Precisa estar atento. En los últimos meses se han registrado, aqui eu tenho a minha partícula do particípio, ok? Então, vamos para mais uma questão. No fragmento, esta vez ha vuelto para quedar-se, esta vez ha vuelto para quedar-se, a forma verbal sublinhada pode ser substituída sem que seja alterado o significado da sentença por. Vou repetir. No fragmento, esta vez ha vuelto para quedar-se, a forma verbal sublinhada pode ser substituída sem que seja alterado o significado da sentença por. Alternativa A, volvió. Alternativa B, volvia. Alternativa C, vuelva. Alternativa D, volverá. Alternativa E, volveria. E aí? Qual foi a alternativa? Acertou quem fez a seguinte substituição. Esta vez, a volvió para quedar-se. Alternativa A, alternativa correta. Muito bem, queridos chicos e chicas. Espero que tenham gostado da aula de hoje. Espero vocês na próxima. Hasta la vista!